Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Steak Cheia, trazendo aqui para vocês as análises de futebol para os jogos dessa quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2025, data onde teremos aqui jogos da Champions League, fase de liga da Champions League, e também temos aqui já o início do Mundial de Clubes e da semifinal da Copa do Brasil, beleza? Então, se você quiser saber as minhas análises para os jogos dessa quarta-feira, fica de olho aqui que eu vou trazer tudo para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, deixa aquele like para fortalecer e comenta aí nos comentários quais jogos você pretende realizar trading aí nessa tarde de quarta-feira e o que você espera desses jogos aqui que tem aí brasileiro no Mundial de Clubes e tem também a semi da Copa do Brasil, aí seu jogo de ida, beleza? Vamos lá então, vamos começar aqui justamente por esse jogo de Copa Intercontinental, aqui né, a gente tem aqui o Mundial de Clubes, que não é aquele Mundial que foi realizado no meio do ano agora de 2025, né? A gente tem esse Mundial com 32 equipes, né? E tem também o Mundial de Clubes, aquele tradicional, onde a gente tem aí, sempre ao final do ano, os campeões das competições continentais se enfrentando nessa taça aí, que era o antigo Mundial de Clubes, né? Agora a FIFA chama de Intercontinental, né? Teremos aqui no jogo de estreia, portanto, Cruz Azul e Flamengo. Esse não é o jogo de estreia da competição, é o jogo da estreia do Flamengo nesse Mundial de Clubes. O Flamengo que venceu aí a Libertadores e, portanto, garantiu a sua vaga nessa competição. O jogo vai ser lá no Ahmed Bin Ali, o estádio lá dos Emirados Árabes, né? Então a gente tem aqui a equipe do Flamengo indo a campo com um time muito, muito parecido com o que foi a final da Libertadores, né? Com Pulgar e Jorginho no meio, um trio de meio ofensivo aqui com o Samuel Lino, o Carrascal e o Arrascaeta e o Bruno Henrique lá na frente, né? Então a gente tem aí um time praticamente a mesma montagem do que foi o time campeão da Libertadores aí em cima da equipe do Palmeiras há um final de semana atrás, na verdade, né? Foi uma semana e meia atrás, mais ou menos aí. Então a gente tem aqui um jogo muito interessante. O Cruz Azul do México é o campeão da CONCACAF, né? O treinador é conhecido aqui, o Larcamón já treinou em times do Brasil, se não me engano, né? Então a gente tem aqui a possibilidade de ver o Flamengo fazendo a sua estreia contra um time que é realmente bastante acessível, né? Se a gente for parar para analisar aqui dentro do contexto, é um jogo onde o Flamengo não necessariamente terá grandes dificuldades contra o Cruz Azul, tá? Dá pra gente imaginar o Flamengo conseguindo vencer esse jogo aqui. Não digo que vá atropelar o Cruz Azul, tá? Mas pelo que a gente tem visto, o Flamengo e o foco que a equipe deu, né? Se preparando para essa viagem, o time do Flamengo viajou ainda no sábado, né? Então a gente teve o jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro na última rodada contra o Mirassol com um time sub-20 aí, né? Porque o time titular já havia embarcado para essa disputa do Campeonato Intercontinental aqui, então o Flamengo se preparou muito bem, conseguiu se concentrar, treinou lá na véspera desse jogo, então a gente deve ver aqui sim o Flamengo oferecendo uma leitura interessante para a gente trabalhar a favor dessa equipe. O jogo vai ser às 14 horas, né? Na sequência desse jogo aqui, a gente já vai ter os jogos da primeira faixa da Champions League começando, né? Teremos aqui o Qarabag contra o Ajax às 14h45, odd 2,10 pro Qarabag, odd 3,20 pro Ajax. É incrível a gente pensar nisso, se fosse num contexto de outras temporadas aí, esse preço no mínimo estaria invertido, né? Mas a gente tem a equipe do Ajax atravessando um momento muito ruim aqui. 5 derrotas em 5 jogos aqui nessa fase de liga da Champions, então com esses resultados aqui, muito provavelmente o Ajax vai ficar de fora da fase de playoffs, vai ser eliminado já nessa fase de liga aqui, né? E o Qarabag, de certa maneira, surpreendendo aí muita gente, é uma equipe
que veio lá de 3 fases anteriores de pré-Champions League, acabou chegando na competição e vem fazendo uma campanha interessante até aqui, nesse momento. Nos 5 jogos que disputou nessa fase, o time venceu 2, perdeu 2 e empatou 1, tá com 7 pontos, é o 21º colocado, né? Tá dentro da zona de classificação para os playoffs. Jogando dentro de casa, a equipe se mostra mais constante, né? O time do Qarabağ é uma equipe mais linear, digamos assim, né? E a tendência de enfrentar a equipe do Ajax aqui é a necessidade que o Ajax tem de precisar necessariamente vencer esse jogo aqui. Então o time holandês deve partir para cima, deve deixar muitos espaços aqui, o que traz para a gente a possibilidade de corrigirmos preço pro lado do Ajax aqui nesse caso, né? Trabalharmos aqui em lei ao time visitante, ou mesmo o mercado de over goals aqui também pode ser interessante. A linha tá em 1,62 aqui, a linha do over 2,5, né? Poderíamos pegar essa linha um pouco mais alta, mas acredito que tá, né, dentro do justo aqui para um confronto com essas características, né? Seguindo em frente no mesmo horário, a gente tem Vila Real e Copenhague. Esse jogo aqui também é interessante. O time do Copenhague também não vem muito bem. Tá lá na 29ª colocação, mas o Vila Real tá pior ainda. O Vila Real 34º colocado com apenas 1 ponto somado. Vamos abrir aqui a janela do jogo. A gente tem o Vila Real a 1,42 jogando dentro de casa, o Copenhague a 8, né? Pesa bastante nesse preço aqui o fato do Vila Real no campeonato espanhol. Vamos pegar aqui a classificação da La Liga. Ele é o 3º colocado, vem numa sequência muito boa, 5 vitórias nos últimos 5 jogos, né? Então, é um time que, embora não esteja fazendo uma campanha nada interessante na Champions League, teoricamente vem de um bom momento aí a equipe do Vila Real e precisa sim somar pontos aqui para engrenar de uma vez na competição. Já o time do Copenhague jogando fora de casa tem a possibilidade aí de pelo menos pontuar, né, para tentar melhorar a sua situação e, dependendo de resultados paralelos aqui, poder até ingressar no grupo que classifica para os playoffs, né? A gente teve aqui recentemente, né, Union Saint-Gilloise jogou e perdeu para o Olympique de Marselha. O Olympiacos jogou e venceu a equipe do Kairat hoje também, né? Então o Copenhague já teria que passar aqui o Atlético de Bilbao e o Bruges, que são 2 equipes que também jogam nessa rodada ainda, né? Então a gente tem a possibilidade do Copenhague talvez vencendo esse jogo, entrando já nessa zona de classificação aqui. Então é um jogo também importante para as 2 equipes. Os 2 times jogam aí com interesse em vencer esse jogo. Eu gosto bastante da postura do Vila Real dentro de casa, embora não tenha entregue ainda aquilo que a gente imaginava que poderia entregar nessa Champions League pelo que vem jogando no Campeonato Espanhol, né? Então, vamos ver se nesse jogo aqui contra um adversário relativamente acessível, o time do Vila Real consegue dar uma boa resposta, né? Destaque aqui para alguns desfalques na equipe do Vila Real, desfalques importantes, tá? O Gerard Moreno tá fora por lesão, Cabanes está fora por lesão também, o Foyt está fora por cartão vermelho, então são 3 desfalques aqui muito importantes na equipe do Vila Real. O Thomas Partey, que era jogador, se não me engano, do Arsenal, né? Foi contratado e não está disponível também para esse confronto aqui, então existem alguns desfalques importantes nessa equipe do Vila Real aqui que fazem com que o time não consiga entregar no mesmo nível, né? Mesmo assim, ainda é um time que tecnicamente é melhor do que a equipe do Copenhague e deve se impor nesse jogo aqui. Não sei se essa odd aqui abaixo de 1,50 justifica a gente ficar posicionado em back ao Vila Real, principalmente pelo que vem jogando na Champions, tá? Eu acho que a gente pode sim explorar esse cenário dentro do jogo, no entanto, com bastante cuidado, precisamos ver se o time do Vila Real vai ser o Vila Real da La Liga, onde vai muito bem jogando dentro de casa, ou se vai ser o Vila Real da Champions, que não tem dado boa resposta, tá? Então atenção para esse momento aí do jogo. Depois a gente vai para os jogos das 17 horas, temos aqui nesse horário Atlético de Bilbao contra o PSG. O Atlético de Bilbao, a gente sempre fala aqui, é um time que jogando no seu estádio, jogando dentro do seu estádio, é uma equipe que tem a iniciativa, é um time que gosta de propor jogo, é um time que tenta colocar o adversário aí em situações de forçar um erro na saída de jogo do time adversário, né? No entanto, vai pegar uma das equipes aqui com a melhor qualidade para sair da pressão quando vem
criando o jogo desde o seu sistema defensivo. A equipe do PSG, do Luiz Henrique, tem uma qualidade muito grande na saída de jogo, explora bastante os laterais para apoiar nesse trabalho de saída de jogo. Tem algumas mudanças na equipe aqui que a gente precisa falar, tá? Jogadores que estão ausentes aqui, né? O Chevalier, o goleiro, que é o goleiro titular da seleção francesa, né? Ele tá lesionado, não joga. Doué rompeu o tendão de Aquiles, se não me engano, tá fora também. O Hakimi é um outro jogador importante, os dois laterais aqui, né? O Nuno Mendes e o Hakimi, os dois estão fora. São jogadores extremamente importantes nesse sistema de jogo do PSG também. E o Lucas Hernandes, poderia dizer que é outro jogador aqui de extrema importância que também desfalca a equipe do PSG. Então, tem algumas peças aqui importantes que não estarão disponíveis na montagem desse esquema do PSG aqui. Mesmo assim, o time ainda é tecnicamente melhor que a equipe do Atlético de Bilbao. Obviamente, a questão do fator local aqui favorece bastante o time espanhol. No entanto, o PSG é um dos times favoritos aqui na competição. Se a gente pegar aqui, tá com 12 pontos, né? Apenas atrás de Atalanta, Bayern e Arsenal. Atalanta que venceu o jogo contra o Chelsea hoje ainda, né? Então fez uma atuação muito brilhante a Atalanta, que fez com que ela estivesse aí no topo da tabela, né? Brigando entre os líderes aí da competição até o momento. O PSG vencendo pode retomar essa posição aí, pode chegar a 15 também e colar aqui em Bayern e Arsenal na liderança da competição também, né? E a gente vai falar depois do jogo do Arsenal também, inclusive, tá? Odd de 1,67 aqui pro PSG. Eu gosto desse preço, não sei se para back é o PSG devido à quantidade de desfalques que a gente tem, como eu comentei com vocês, tá? Então, um lay ao Atlético de Bilbao para mim seria a melhor entrada para esse jogo aqui, levando em consideração que o time também joga dentro de casa, vai ter que se expor um pouco mais, vai deixar espaços aí para Dembélé, para o Kvaratskhelia, são jogadores muito rápidos no ataque do PSG que podem fazer a diferença. Seguindo adiante aqui, a gente tem Bayer Leverkusen e Newcastle, né? O Bayer Leverkusen ocupa a 20ª colocação, venceu nas últimas 2 rodadas aqui o Manchester City por 2-0, um grande resultado, e venceu também o Benfica por 1-0, então 2 jogos onde o Leverkusen foi muito bem, tá? Isso aqui é importante para um time que quer se manter aí nessa região da tabela. Vai enfrentar o Newcastle, que tropeçou na última rodada, que perdeu pro Marselha por 2-1. Vinha de uma sequência de 3 vitórias seguidas aqui o time do Newcastle, né? Havia batido o Atlético de Bilbao por 2-0, o Benfica por 3-0 e antes ainda o San Giloise por 4-0, e agora vai pegar aqui a equipe do Leverkusen na Alemanha, um jogo extremamente difícil para o Newcastle aqui. Odd 3 para o Leverkusen, 2,30 para o Newcastle. Ainda existe bastante uma crença, né? Um peso do dinheiro mais forte para o lado das equipes inglesas. Aqui a gente vê isso. Se fosse o contrário, provavelmente o Newcastle jogando dentro de casa estaria com uma odd aí entre 1,70 e 1,80, né? Então, a gente pode imaginar aqui que o mercado tende a puxar para o lado do Newcastle, mas é um jogo bastante parelho esse confronto aqui, tá? A gente tem desfalques importantes nas duas equipes aqui por lesão, né? Acho que o Leverkusen sente um pouco mais a questão das ausências aí, mas ainda assim compensa pelo fator local, por ser uma equipe que quando joga dentro de casa também é muito proativa, uma equipe que toma a iniciativa, que vai para cima, né? Tem alguns jogadores aqui que estão aparecendo muito bem nessa equipe do Leverkusen, destaque para o Echeverri, aqui esse argentino que o Leverkusen contratou, pagou muito caro por esse jogador, mas ele já vem dando uma resposta, apesar de ser um jogador bem jovem, né? Então a gente tem aqui o time do Leverkusen preparado para esse confronto aqui. Acredito que podemos ter sim um mercado de correção de preço aqui contra o Newcastle, jogando fora de casa. Esse jogo aqui ele é mais parelho daqui a pouco do que o mercado está mostrando, mas eu gosto bastante também do mercado de over goals, aqui a linha do over 2,5, 1,67, então o mercado espera por um jogo bem movimentado aqui em termos de gols, tá?
Seguindo em frente, a gente tem Benfica e Napoli. O Benfica não vive um bom momento na Champions. O Napoli também não. O Napoli está na 22ª colocação aqui. O Benfica, a 31ª colocação. O Benfica teve a sua primeira pontuação na competição aí na última rodada, vencendo o Ajax por 2-0. No entanto, vinha aí de 4 derrotas consecutivas a equipe portuguesa, né? Perdeu para o Bayer Leverkusen, perdeu de 3-0 para o Newcastle, perdeu de 1-0 para o Chelsea e havia perdido na estreia para o Karabag de 3-2. Então, a equipe do Benfica não vem fazendo uma boa competição, só conseguiu vencer o Lanterna Ajax aqui. E agora vai receber a equipe do Napoli. O Napoli, que também não vinha numa sequência muito boa, mas na última rodada também conseguiu vencer a equipe do Karabag aqui por 2-0. E agora vai de visitante para Portugal, um jogo onde o Napoli tem aqui o retorno de alguns jogadores importantes, ainda com a ausência de peças fundamentais aqui, como o De Bruyne e como o Lukaku, os dois jogadores belgas aí que fazem muita diferença nessa equipe do Napoli. Mas tem outros dois jogadores aqui, o Politano e o Anguissa, também são jogadores extremamente fundamentais nesse time do Napoli que não estarão presentes, né? A dupla de volantes titulares aqui, o Politano e o Lobotka, né? São os dois jogadores de meio campo aqui que fizeram com que o Napoli produzisse o seu melhor futebol nessa temporada, não estarão disponíveis, tá? Então, por aqui, a gente tem desfalques importantes na equipe do Napoli, que ainda assim é um time consideravelmente forte, né, para poder bater de frente com a equipe do Benfica, do José Mourinho. José Mourinho tem uma experiência muito vasta nesse tipo de competição, consegue armar boas defesas, sobretudo para encarar adversários que têm essa característica, como é o jogo do Napoli aqui nesse caso. No entanto, o time do Benfica não tem conseguido produzir ofensivamente o que necessita para poder criar um volume de jogo, principalmente jogando dentro de casa, contra adversários que têm um poder ofensivo um pouco maior, como é o caso desse time do Napoli aqui, tá? Então, prevejo aqui um outro jogo bem difícil pro Benfica, tá? Acredito que o time vai ter bastante dificuldade aqui para conseguir criar oportunidades de gols, e o Napoli, com esses jogadores, principalmente no setor ofensivo aqui, que vem dando boa resposta, né? Vão colocar em algum momento do jogo o Benfica sob pressão aqui. Então, mesmo o Benfica sendo favorito nas odds, eu gosto de um lei ao time da casa nesse confronto aqui, muito mais pela fase do Benfica atual do que pela condição que o Napoli tem de fazer um grande jogo aqui, já que tem desfalques também muito consideráveis aí o time do Napoli, né? Seguindo em frente aqui, a gente tem o Borussia Dortmund recebendo o Bodo Glimt. Borussia Dortmund que vem fazendo uma campanha regular para boa aqui nessa edição da Champions, dá para se dizer, né? Conseguiu vencer jogos importantes aqui, né? Ganhou de 4-0 do Villarreal. Villarreal não vinha em boa fase, o Dortmund aproveitou, né? Antes havia perdido para o City de 4-1. Antes disso, uma vitória sobre o Copenhagen por 4-2 e uma vitória sobre o Atlético de Bilbao por 4-1 também. Então vejam que os jogos onde o Dortmund consegue ir bem, ele geralmente consegue produzir aí para poder golear os seus adversários, né? Não necessariamente a gente vai ver aqui o Dortmund conseguindo golear a equipe do Bodo Glimt aqui, mas estamos falando de um time que está lá na 33ª colocação e que não venceu ainda na competição. Vem de uma sequência de 3 derrotas aqui para a Juventus. Antes disso, perdeu para o Mônaco por 1-0 e perdeu para o Galatasaray também. Então, o time do Bodo Glimt precisa aí somar pontos ou tentar a sua primeira vitória na competição aí para melhorar a sua pontuação. É um time que tem uma vocação ofensiva muito marcante, assim, um time que vai para cima, um time que não se importa de jogar fora de casa, um time que não muda a sua postura dependendo do comportamento dos adversários, né? E justamente por isso acaba se expondo bastante também, deixando aí espaços para que os outros times consigam furar sua linha defensiva e criar oportunidades claras de gols aí dentro dos seus jogos, tá? Então, para mim, nesse aspecto aqui, o Dortmund vai enfrentar um time que tem o perfil aí que é justamente aquele perfil que o Dortmund consegue se sair melhor, né? Tendo espaço para poder jogar em velocidade, para poder atacar as costas da defesa do adversário quando ele se propõe a sair mais para o jogo, tá? Então, para mim aqui, um back ao Dortmund pode ser interessante.
essa linha aqui o preço do Dortmund não tá tão interessante, abaixo de 1,30 eu não gosto tanto, eu gostaria de pegar aqui a 1,40 esse back ao Dortmund aqui. Então, se o jogo permitir pegar nesse preço, né, se daqui a pouco o Dortmund não começar tão forte assim, o preço der uma corrigidinha e o time começar a jogar, a gente tem visto isso inclusive nos jogos do Dortmund acontecer bastante, né? O time ele vai mostrar um padrão de superioridade ao longo da partida e não começa tão arrasador, né? Então, pode ser que a gente consiga buscar esse padrão aqui e pegar o preço do Dortmund um pouco melhor ao longo do primeiro tempo aqui, mas acredito sim numa vitória do time da casa, não sem passar um sufoco, tá? Acho que o Dortmund pode sim tomar gols aqui, porque o time do Bodo Glimt, como eu falei pra vocês, é um time ofensivamente muito agressivo, tá? Depois a gente tem Bruges e Arsenal. O Arsenal joga pra se manter na liderança da competição aqui, né? Se vencer pode ir a 18 pontos e aí abre ainda 3 de vantagem aqui do Bayern, né? O PSG, que é o time que não jogou ainda aqui, só pode ir até 15 pontos, né? Mesma pontuação que o Arsenal tem hoje, então em caso de vitória, o time volta a se isolar na liderança da competição. O Bruges está lá na 27ª posição na tabela, apenas 4 pontos somados, uma vitória, um empate e 3 derrotas, né? Sendo que o último jogo foi uma derrota para o Sporting Lisboa por 3-0. Então, o time belga, quando manda seus jogos dentro do seu estádio aqui, utiliza uma escalação, inclusive uma organização tática um pouco mais ofensiva, às vezes deixando apenas um jogador de marcação aqui, né? Nesse caso é o Stankovic que faz a primeira função aqui na maioria das vezes, mas os dois volantes aqui eles se alternam para ser o homem que fica na frente da defesa, e o time quando tem a bola joga numa espécie de 4-1-4-1 aqui com 2 linhas de 4, fazendo com que o setor ofensivo esteja bastante povoado sempre, né? Então a gente vê um time aí que conseguiu inclusive em rodadas anteriores, né, levar perigo frente a alguns adversários, né? Contra o Sporting não aconteceu, mas por exemplo, um time que empatou em 3-3 contra o Barcelona, criando muitas chances de gols. O Barcelona obviamente estava desfalcado aqui, né? Tem uma derrota de goleada para o Bayern de Munique aqui, que é normal, todo time que enfrenta o Bayern está correndo esse risco, né? Mas fez um bom jogo aqui contra a Atalanta, apesar de não ter ganho, conseguiu fazer um enfrentamento interessante contra o time da Atalanta e ganhou também do Mônaco por 4-1 lá na estreia. Então é um time que tem condição aí de fazer um enfrentamento interessante, embora a gente veja o Arsenal vivendo uma grande fase, né? O time do Arsenal, mesmo com alguns desfalques importantes aqui, como o Gabriel Magalhães, como o Saliba, como o Kai Havertz, né? Jogadores importantes aqui que não estarão disponíveis na equipe do Arsenal. É um time jovem, é um time fisicamente muito bem preparado, né? Então a gente tem visto uma performance de altíssimo nível do Arsenal na Premier League e se replicando também na Champions. Fazia muito tempo que a gente não via o time do Arsenal entregando um futebol de tão bom nível, né? A gente viu em temporadas anteriores aí o time começar muito bem e acabar perdendo as competições na sua reta final, mas parece que esses resultados de temporadas anteriores ajudaram a equipe do Arsenal a amadurecer como grupo, né, como time, e a gente vê isso no rendimento da equipe, né? Odd de 1,42 para o Arsenal fora de casa, 7,50 para o Bruges. Eu gosto de trabalhar esse back ao Arsenal aqui mesmo com uma odd um pouco mais amassada, tá? Acredito que a gente deve ver aqui o time do Arsenal sendo dominante mesmo jogando fora de casa. É um time que tem essa característica, né? Tem jogadores, como eu falei, de grande vigor físico, portanto um time muito intenso, muito num ritmo muito alto, né? Sempre joga com ritmo muito alto, sobretudo na marcação, na saída de jogo do adversário. Então a gente deve ver aqui o time do Arsenal trazendo pra gente uma leitura para back ao favorito nesse jogo, tá? Depois a gente tem Juventus e Pafos, aqui o time da Juventus a 1,17, o time do Pafos a 17 aqui. O fato de ser um time novato aí na competição vai fazer com que essas odds estejam bem amassadas, mas a realidade dos dois times na tabela do campeonato é muito parecida. Juventus 23º, o Pafos é o 24º. Nas últimas 2 rodadas, a Juventus empatou contra o Sporting e venceu contra o Bodo Glimt. Nas últimas 2, o Pafos
venceu o Villarreal e na sequência empatou contra o Mônaco. Então, dois times muito parecidos, mesma pontuação, só que a característica de jogo é bem diferente, né? O time da Juventus hoje é um time que tenta propor mais jogo, a equipe do Spalletti é um time mais com uma vocação ofensiva mais interessante, né? Ele muito rapidamente já conseguiu dar uma cara diferente para essa equipe da Juventus aqui, que tem bons jogadores, principalmente no seu setor ofensivo, mas que ainda não conseguiu encaixar para trazer o seu melhor jogo aí, né? Dentro das peças que tem, poderia produzir mais a equipe da Juventus, e acredito que o preço desse jogo aqui, as odds dessa partida, elas tendem muito a trazer isso também pra gente, né? O mercado acredita muito numa performance de alto nível da Juventus, que ainda não apareceu pra gente nessa edição da Champions League, né? Até pela troca de comando técnico, enfim, uma outra realidade aí que tá se impondo no time da Juve, mas o mercado espera muito um alto rendimento desse time contra um adversário que, teoricamente, é um adversário dos mais acessíveis na competição, né? Embora tenha aí dificultado o jogo para algumas equipes, o time do Paphos está fazendo aí a sua primeira Champions League na história, né? Então é um time que tem ainda essa questão da inexperiência, da dificuldade aí de adaptação a esse cenário de jogos grandes aqui. É um time que está aprendendo ainda a lidar com essa situação, vem conseguindo encarar bem essa proposta e está melhor que muitos times mais tradicionais aí na competição. Inclusive, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, tá na frente do Bilbao, tá na frente do Frankfurt, tá na frente do Benfica, tá na frente do Villarreal, tá na frente do Ajax, nem se fala. Então, tem clubes aqui com muito mais tradição, muito mais estrutura, né, muito mais camisa, que não estão conseguindo fazer uma competição de nível que o Paphos está fazendo, tá? Então, acredito que pode ser um jogo interessante aqui. Defensivamente, o time da Juventus tem melhorado, também tem tomado menos gols aí nos últimos jogos, então o mercado de over a 2,5, o over 2,5 aqui a 1,44, eu acho que ele está sendo exagerado aqui, levando em consideração que o mercado espera muito uma provável goleada da equipe da Juventus, que eu não acredito que vai acontecer com tanta facilidade assim, tá? Então, imagino que a Juventus sim pode vencer o jogo, mas nessa faixa de odd aqui a gente tem que ter muito cuidado para fazer qualquer coisa. Então, recomendo a você prestar atenção em outros jogos que temos no mesmo horário, ok? Para mim, o grande jogo do dia é esse aqui, ó. Real Madrid e Manchester City. Esses dois times vão se enfrentar também às 17 horas. Os dois brigam na parte de cima da tabela. Aliás, o Real Madrid está na 6ª colocação, o Manchester City está na 12ª, né? Mas uma vitória do Manchester City coloca ele com 13 pontos e joga ele já aqui no meio desse G4, G5 aqui da competição, né? E o Real Madrid, que está com 12 pontos, em caso de vitória vai a 15 e vai aqui também no grupo ali onde tem Arsenal e Bayern ali, que estão com 15 pontos também, né? Então é interessante a gente ver que esse jogo aqui pode ser um jogo já decisivo para as pretensões das equipes aí que pretendem lutar para uma vaga direta sem ter que disputar um playoff antes das oitavas, né? Então aqui a gente tem o Real Madrid, vamos pegar aqui o histórico das duas equipes na competição. O Real Madrid vem de vitória na última rodada contra o Olympiacos por 4-3. Antes disso havia perdido para o Liverpool por 1-0 e depois só vitórias aqui. Venceu a Juventus, venceu o Kairat e na estreia venceu o Olympique de Marselha. O time do Manchester City perdeu na última rodada pro Bayer Leverkusen, havia vencido o Borussia Dortmund, vencido também o Villarreal, empatado contra o Mônaco, um resultado aqui que o City poderia sim ter ganho e estaria numa situação diferente na tabela, né? E na estreia venceu o Napoli por 2-0. Então, um confronto que vai colocar frente a frente aí duas das grandes equipes. Esse jogo poderia tranquilamente aqui ser uma semifinal, uma final de Champions League, como já foi em outras situações, né? Essas equipes, elas podem inclusive se encontrar mais para frente também na fase de mata-mata, mas o que a gente vê a nível de estratégia aqui são duas equipes que dependem de jogadores específicos, né? Embora coletivamente sejam duas equipes muito fortes também, né? Hoje o Manchester City sem o Haaland e o Real Madrid sem o Mbappé são equipes muito mais fracas, né? Felizmente esses dois jogadores estarão disponíveis, cada um pela sua equipe, e a gente vai ver aqui
qual dos times coletivamente consegue fazer um trabalho melhor, à exceção desses dois jogadores, né? Agora, para um jogo com essa característica, eu acho interessante pegar uma duplinha aí, por exemplo, do Mbappé e do Haaland para marcarem gols ou para finalizarem pelo menos 2 vezes cada um a gol contra os seus adversários. Então a gente está falando de um confronto de 2 centroavantes de altíssimo nível. O Mbappé hoje é um centroavante, né? Jogou bastante como ponta na sua carreira, mas hoje no Real Madrid ele tem o papel de centroavante sim, e a gente vai ver um embate muito interessante entre esses dois jogadores, tá? Eu gosto bastante das odds aqui para esse confronto para trabalhar a favor do Real Madrid, tá? Odd 2,88 para o Real Madrid, 2,25 para o Manchester City. Embora o Real Madrid não venha fazendo um grande futebol, assim, tá jogando abaixo daquilo que poderia. Na Champions League a gente sabe de todo o poder que o Real Madrid consegue sintetizar aí no seu jogo, né? Com o apoio da torcida, estádio provavelmente completamente lotado também. Então a gente tem aqui um jogo sensacional para fazer trading também, com várias possibilidades. Um jogo que requer muita atenção na hora da leitura, né? A linha do over 2,5 tá 1,50, então o mercado imagina que seja um jogo bem aberto também, com muitos gols. Como eu falei para vocês, 2 dos principais atacantes aqui dessa geração estarão se enfrentando. Isso também é uma tendência para que o mercado espere por muitos gols, tá? Eu gosto da ideia aqui de trabalhar um back ao Real Madrid dentro dessa faixa de odd aqui. Se o time estiver um pouco melhor que o Manchester City, já é o suficiente para a gente buscar essa posição. Estarei fazendo esse jogo com vocês lá no meu canal do Telegram. Se você não me segue, o link tá aqui na descrição, beleza? Queria fazer outro convite para vocês aqui também. Deixa eu mostrar aqui na tela rapidão para vocês aqui. Eu quero mostrar o site aqui do Bolsa de Aposta e quero mostrar para vocês que tem aqui, ó, no Bolsa de Aposta um bannerzinho. Deixa eu ver se tá aqui em cima. A gente tem aqui, ó, nesse dia... esse aqui tá no dia 13, mas amanhã, dia 10, tá, pessoal? Vamos ver se a gente encontra aqui. Amanhã, dia 10, para esse jogo da Copa do Brasil, onde a gente tem aqui Cruzeiro e Corinthians, né? Esse jogo vai ser o jogo da Copa do Brasil amanhã. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui qual vai ser o jogo, longo prazo. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Aqui, ó, Cruzeiro e Corinthians. Esse jogo aqui eu vou estar fazendo no Discord do Bolsa de Aposta, tá? Eu vou abrir uma sala lá e a gente vai fazer trading nesse jogo aqui juntos amanhã à noite, 21h30, Cruzeiro e Corinthians. Odd aqui de 1,63 back Cruzeiro, 7,8 o back ao Corinthians. Então o Cruzeiro jogando dentro da sua casa, bastante favorito nesse confronto aqui. Vamos ver se a gente já tem as escalações desse jogo aqui. Ainda não... Bom, já temos aqui sim, vamos ver aqui. Já temos as prováveis escalações para esse confronto. O Cruzeiro vai com os seus principais jogadores aqui, Christian Matheus Pereira, Caio Jorge, né? O seu time praticamente inteiro titular aqui. Tem só a ausência do Marquinhos e do Wanderson aqui, que não são titulares importantes. Já o Corinthians, sim, o Corinthians tem a ausência do Garro e do Yuri Alberto. São 2 jogadores que fizeram muita diferença no jogo do Corinthians ao longo dessa temporada e não estarão disponíveis nesse primeiro jogo da semifinal. Então isso aqui também pesa na odd para a gente ter o Cruzeiro bem favorito nesse jogo. Mas vejam bem aqui, ó, as casas de apostas colocando uma odd de 1,53 para o Cruzeiro, 6,50 para o Corinthians. Aqui a gente tem no Bolsa de Aposta 1,63 para o Cruzeiro e 7,8 para o Corinthians. Então, odds muito melhores aqui para a gente poder trabalhar e iremos operar junto, então, nesse jogo aqui entre Cruzeiro e Corinthians. Se você quiser criar sua conta no Bolsa de Aposta, não tem conta ainda, o link está aqui na descrição do vídeo, clica no link ali, cria sua conta no Bolsa de Aposta e é só clicar quando você entra no Bolsa de Aposta, vai ter aquele banner ali em cima, você clica no banner ali e já vai para a sala do Discord fazer os jogos com a galera ali. Eu vou estar lá para fazer esse jogo da Copa do Brasil. O Draco vai estar fazendo aqui o jogo do Flamengo à tarde. Vai ter também alguém fazendo aqui os jogos de Champions League nas 17 horas. Aqui vai ter o Murilo Mussumago vai fazer o jogo do Vasco Fluminense, que é a outra semifinal da Copa do Brasil amanhã,
né? Então, aliás, na quinta, né? Amanhã vai ser o jogo do Cruzeiro e Corinthians, que eu vou estar fazendo lá no Bolsa de Aposta. Então, todo mundo convidado aí para participar com a gente, beleza? Era isso então, rapaziada. Essas foram as minhas análises de futebol, então, para essa quarta-feira. Gostou? Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Lembrando sempre, apostas esportivas é para maiores de 18 anos. Jogue sempre com responsabilidade, beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.